Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje nós temos um tema muito bacana relacionado ao Brasil, que eu vou tratar no final do nosso papo aqui, e temas muito graves relacionados com a liberdade do presidente da República, isso mesmo. Nós temos falado aqui nos nossos programas, em vários encontros, que o futuro de Bolsonaro será a prisão. E, gente, quando eu faço isso, quando eu trato desse tema, eu não estou fazendo sensacionalismo. A análise aqui é diante dos fatos que estão se dando, de como o sistema jurídico ele é elaborado no nosso país, o nosso sistema constitucional, como funcionam as instituições, como as forças políticas e econômicas estão interagindo nesse momento e fora do Brasil, como as forças políticas e econômicas estão agindo, estão pensando, estão enxergando as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Quando até o presidente norte-americano, Joe Biden, manda um recado direto para Bolsonaro, esse fato tem que ser tratado com mais atenção, com mais importância. A gente vai fazer isso aqui no nosso papo de agora. Mas se você está chegando agora e está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, quando eu tenho falado aqui dessa questão da prisão, é porque se você está vendo alguém assaltando um estabelecimento, você vê alguém arrombando um carro, alguém batendo numa pessoa e a polícia chegando, qual é a conclusão que você tem diante daquela situação? Que aquela pessoa vai se dar muito mal. Quando a gente vê um governante atuando contra a legislação brasileira, contra a Constituição brasileira e provocando movimentações que vão para o lado do terrorismo, da quebra institucional, qual é a previsão que a gente pode fazer em relação a esse sujeito? É que ele vai responder com a sua própria liberdade. Hoje o presidente somou a seus atos criminosos mais um ato ou uma série de atos lá em Santa Catarina. Daqui a pouco vai surgir alguém no YouTube fazendo uma minissérie, né? Um delinquente na presidência da República. Eu nunca pensei que eu pudesse verificar esse tipo de situação todos os dias aqui no nosso país. Eu que vivenciei muito a campanha de Collor de Mello, em 1989, onde ele tinha ali uma milícia da polícia do estado de Alagoas, que andava com ele para cima e para baixo e mandava a porrada em todo mundo que chegava perto. Eu pensei que aquela situação abjeta nunca mais aconteceria no Brasil. Ela voltou a se repetir agora de uma forma diferenciada e mais grave com o Bolsonaro. Collor acabou sofrendo impeachment, mas ele não atentou contra a segurança nacional. O Bolsonaro ele já está nessa linha de numa rota de colisão absolutamente grave e ruim para ele, sobretudo, e a gente vai ver as consequências. Bom, o Bolsonaro, ele lá em Santa Catarina hoje, quando a gente pensa que nada de pior vai surgir da criatura, e vamos nos lembrar, né? Ele está lá em Santa Catarina gastando o nosso dinheiro, porque nós estamos pagando o salário de alguém para ser um fanfarrão, para ficar fazendo comício, para ficar fazendo atentados contra a nossa instituição, contra a nossa Constituição, contra o Estado de Direito. E agora ele insuflando ali as pessoas que estavam ali nessa manifestação. Vamos lembrar, né? Gente que vem de todas as regiões ali, parece que é uma multidão, mas enfim, esse pessoal aí não é capaz de fazer nenhum tipo de medo ao resto da nação toda. A gente vai ver aqui por que isso não vai acontecer. Mas aí ele insuflou as pessoas a pegarem armas, né, de uma forma muito velada e direta, se a gente puder entender assim. Vamos lá. O ladrão de 9 dedos e seus amigos é que vão contar os votos dentro de uma sala secreta. O ladrão de 9 dedos, seus amigos vão contar os votos das eleições numa sala secreta. A gente vai chegar no Biden já já. Vamos ver se isso... a sequência aqui. O que acabei de falar de Pacarema e das mulheres que vêm para cá. Nós não queremos isso para o Brasil. Mais do que não querer, nós lutaremos com todas as armas disponíveis para que isso não aconteça em nossa pátria. E aí ele foi dizendo, não nos ameacem, sempre é coisa assim misteriosa, enigmática, né? Só que, por conta do que está acontecendo, está sendo reportado por grupos econômicos aqui no Brasil, para fora, e a visão que o governo americano está tendo do Brasil, a gente pode concluir que eles estão enxergando o Bolsonaro como uma espécie de cão vira-lata banguelo,
que está latindo muito, mas não tem capacidade para morder por conta própria, a não ser que ele arrebanhasse ao seu redor outros animais com dentes para poder fazer alguma coisa contra a nossa integridade institucional, nossa república, nossa Constituição, que com todos os defeitos que nós temos, é a que garante a gente ter um mínimo de normalidade, a gente pensar em fazer modificações, alterações para a gente ter um país melhor, um país mais digno, um país com futuro. A balbúrdia não interessa a ninguém. Pelo menos as pessoas que têm muito dinheiro investido aqui no Brasil, eles estão reportando aos Estados Unidos, às empresas norte-americanas, que nós estamos vivenciando essa situação com algum tremor interno. E aí a gente teve a visita de um enviado do presidente Biden aqui no Brasil. A matéria diz: Estados Unidos disseram a Bolsonaro que urnas do Brasil são justas. Sabe o que significa isso, gente? É que eles reconhecem o nosso sistema eleitoral e qualquer tipo de perturbação que dê um resultado diferente do nosso sistema não vai ser admitido, não será admitido. Assessor de Biden manifestou preocupação com tentativas de desacreditar pleito. A matéria diz: o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou em conversa com o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira que o governo americano acredita que as instituições brasileiras são fortes e podem conduzir eleições livres e justas com o sistema eleitoral atual. Gente, é o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América que veio até aqui para dar esse recado ao Bolsonaro. Gente, vamos lembrar que Biden foi eleito nos Estados Unidos enfrentando uma espécie de Bolsonaro também, né? Aliás, o mentor de Bolsonaro no plano político, que foi o Trump, em eleições bastante tumultuadas, onde Trump fazia o discurso de Bolsonaro contra o sistema eleitoral norte-americano, que tem muito mais falhas do que o nosso, mas é o sistema que eles têm lá. E Biden advogou o tempo todo pelo respeito às instituições, o respeito ao sistema eleitoral deles lá. Então, como é que o governo de Biden, que foi eleito dentro dessa situação, e foi eleito também defendendo uma série de plataformas ambientais, climáticas, de direitos humanos, como é que eles vão defender alguma coisa contrária a tudo isso que eles fizeram por lá, ou que inspirou eleitores a votarem em Biden para isso? Tem uma questão que é econômica. As empresas norte-americanas que estão aqui no Brasil, eu pude ler isso também em outros sites, eles reportam para sedes, reportam para o governo americano aquilo que está acontecendo. E o mundo hoje, gente, está todo conectado. As empresas que têm negócios com o Brasil, elas começam a perder dinheiro, porque as pessoas deixam de comprar produtos de países que atentam contra o clima, contra o meio ambiente, contra direitos humanos, e ninguém quer ter negócio no Brasil nessa situação. Os investidores, os banqueiros brasileiros, eles também estão muito preocupados com as coisas que estão acontecendo, porque isso começa a enfraquecer o horizonte dessa gente num mercado mundial absolutamente competitivo. Então, qual é o recado que está sendo dado para o Bolsonaro? Bacana, para de palhaçada, porque nós não vamos reconhecer nenhum tipo de alteração que vocês queiram fazer na marra aí no Brasil. Isso significa também, gente, que mesmo essas loucuras que o Bolsonaro fica dizendo o tempo todo, não devem ser consideradas de uma forma muito intensa, porque não existe nenhum modelo, não existe nenhum tipo de projeto, até para dar golpe, não existe nada desenhado. O que essas pessoas gostariam de fazer? De fechar o Supremo Tribunal Federal, prender os 11 ministros? E aí como é que fica o sistema jurídico do Brasil inteiro? O cara entra com uma ação no juizado especial lá de Fortaleza, ou de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, esse troço não vai poder chegar em recurso nunca em lugar nenhum, porque o Supremo não existirá. Ou será que Bolsonaro vai criar um Supremo colocando o Hélio Negão, a Damares, o Malafaia, o velho da Havan, enfim, como é que seria o sistema aqui no nosso país? Quem é que reconheceria esse tipo de patifaria? Então o Bolsonaro está fazendo esse tipo de situação que só tem alguns efeitos. Primeiro, ele está cada vez mais materializando crimes contra si próprio, crimes que serão colocados na sua conta, que o levarão para a cadeia para ficar muito mais tempo do que já os 46 anos que estão já nesse inquérito que foi aberto junto ao Supremo Tribunal Federal por fake news, conspiração, atentado contra a Lei de Segurança Nacional, e hoje ele se somou mais crimes com esse comportamento dele aqui na legislação
brasileira, né? Para a gente entender quem é esse Jack Sullivan, ele foi assessor, gente, do Barack Obama, que é uma foto dele, aqui no fundo está o Biden, né? Ele aqui em primeiro plano, aqui com a mascarazinha. Aqui é ele, numa outra foto, despachando com a Kamala Harris. Vocês vejam que ali não é mise-en-scène, não. O cara está em estrutura de poder. Aqui numa outra foto, quando ele era assessor de Barack Obama junto com a Hillary Clinton. Então, o cara que é o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que veio ao Brasil dizer que o nosso sistema funciona direitinho, que eles respeitam e não poderia ser diferente. E aqui é a foto dele com o Bolsonaro. Obviamente, ele tomando aqui os cuidados, os protocolos sanitários, e o nosso presidente em mais um ato de desrespeito à ciência, à integridade, inclusive do secretário aqui, sem máscaras, coisas e que tais. Então, o Bolsonaro, gente, ele está metendo muito medo em pessoas que não enxergam como funcionam as estruturas aqui no nosso país. Por mais que o Augusto Aras esteja fazendo papel de cego no meio dessa história, não queira processar o Bolsonaro, isso vai apenas acarretar também para Augusto Aras uma responsabilização criminal. Gente, quando a casa cai, ela cai para todo mundo. Não tem como o Bolsonaro entrar afundar num barco sozinho. Ele já está com muita gente colada com ele e as pessoas que têm a obrigação de fazer alguma coisa e que não fazem, serão responsabilizadas. O Aras está se comportando como um delegado de polícia, um promotor de justiça que recebe um cidadão que vai denunciar que houve um homicídio, houve um assalto, está havendo um sequestro, um estupro, e ele está fingindo que não é com ele. Não vou investigar, não. O estuprador, o assassino, o criminoso é meu amigo, foi ele que me deu o cargo aqui. Está mais ou menos assim no português, claro. E aí, gente, como nem tudo a gente deve considerar uma catástrofe aqui no nosso país, a gente fica muito orgulhoso, quem viaja para fora, né, quando a gente vê que tem um brasileiro como Isaquias nos representando, né? Eu acho que é bacana a gente falar nisso, porque o povo brasileiro anda com a autoestima muito abalada. A gente fica, às vezes, envergonhado. Quem vai para fora do Brasil, as pessoas não falam mais que são brasileiros. E quem é brasileiro que já mora fora do Brasil sabe do que eu estou falando. E aí a gente vê um rapaz que a gente vê que é um rapaz humilde, batalhador, enfim, os atletas brasileiros, eles lutam contra o Brasil, contra as condições que o Brasil colocam para essas pessoas. Eles vencem tudo, então eles são vencedores muito pelo mérito pessoal deles e não por conta do apoio que eles recebem, que é uma coisa muito, muito parca, né? Mas a gente vê esse rapaz aqui, que se o presidente do nosso país tivesse 1/1000 da humanidade desse rapaz, da percepção, da sensibilidade dele, a gente não teria tantos problemas como nós temos aqui no Brasil. Então eu quero colocar só esse trechinho da fala da entrevista do Isaquias, que eu achei muito bacana, eu acho legal a gente compartilhar isso para mostrar que é possível a gente acreditar em nós, enquanto povo, enquanto seres humanos, porque quando a gente vê uma figura dessa, é uma figura inspiradora. Vamos ver a fala dele aqui, logo depois de ter vencido a prova. Gente, vamos lá. Brasileira, que passou por muitos desafios ao longo desses anos, né? Covid, vários familiares morrendo, falecendo por causa da doença, então eu dedico muito a cada uma das famílias que perdeu um ente querido também. Porque lá nós sabemos que a vitória é nossa, mas a dedicação, o apoio que vem também é da torcida brasileira. E como eu falei, depois do C2, cara, eu recebi muita mensagem de elogio, de carinho dos meus familiares, da Laina, da minha mãe, meus irmãos, e de todos os brasileiros. Não teve uma mensagem me criticando, só mensagem de carinho e apoio. Eu fiquei muito feliz, cara, isso me ajudou bastante. Isaquias, gente, é muito legal. Assim, ele falou coisas muito bacanas, falou da vida dele, enfim, eu tenho certeza você que acompanhou, você se emocionou também em ver que é possível a gente acreditar no nosso povo, acreditar nos nossos irmãos, num futuro melhor do nosso país, porque o Bolsonaro e essa gente que está hoje ocupando o poder no Brasil, eles não representam a nossa essência, eles não representam aquilo que nós somos. E é por isso que eu estou aqui, para cada vez mais levar para as pessoas também
Esse tipo de contraponto, né, a gente precisa ver a situação da forma crítica como a gente vê no nosso país, mas a gente não pode perder jamais as esperanças que a gente pode fazer alguma coisa. E conversar com as pessoas, levar conhecimento, levar informação, levar dúvida, levar uma interrogação, faz parte de uma ação mínima que a gente pode desenvolver para ajudar o Brasil a ser uma coisa melhor do que está sendo hoje na mão dessa gente, né? Mas o recado está dado. Só não entende quem não quiser, e a cadeia, apesar de estar muito cheia, ainda tem espaço para muita gente, né? E em breve a gente vai ver muita coisa diferente do que está acontecendo agora no Brasil. Podem aguardar, a gente se encontra no nosso próximo encontro. Tchau, gente!